Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre adoção. Você sabia que no Brasil tem cerca de 35 mil pretendentes à adoção e mais ou menos 4 mil crianças dispostas a serem adotadas ou precisando de serem adotadas? Parece que o número parece fácil de resolver, né? Mas não dá certo não, essa conta não bate. Mas por que não bate? É sobre isso que nós vamos falar no programa. E quem veio conversar comigo para dar muitas informações sobre isso, para você ficar por dentro de todos esses detalhes, foi o doutor José Américo Abreu Costa, que é da Coordenadoria da Juventude, da Infância e Juventude. Bom dia, doutor. Bom dia, Elda. Bom dia aos nossos telespectadores, toda a equipe aqui maravilhosa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quando a gente fala nesses números, dá uma discrepância bem grande entre quem quer adotar e quem precisa ser adotado. Por que esse número não fecha? Eu sei que toda vez que eu venho aqui eu faço essa pergunta, mas é que eu fico pensando assim, se tem tanta gente querendo adotar e tanta gente querendo ser adotada, por que o entrave continua? É porque, veja bem, esse número ele nunca vai ser equivalente. Por quê? Porque quando uma criança, tem duas formas de uma criança ser adotada. A primeira é quando ela é encontrada numa situação de risco, de abandono, suspeita de maus tratos ou mesmo de abuso psicológico ou sexual. Então essa criança ela é acolhida, colocada numa instituição de acolhimento, né? Antigamente chamava abrigo. E aí a gente inicia o estudo desse caso dessa criança, para ver se procede aquela situação de risco ou não. Então, a partir daí, inicia-se um processo que se chama processo de destituição de poder familiar dos pais da criança. E só então, de proferida essa decisão, é que a gente pode colocar essa criança para adoção. É a hipótese mais corrente. A segunda é quando a mãe voluntariamente entrega a criança para adoção. É mais rápido, porque a gente simplesmente declara extinto o poder familiar, faz uma audiência, tem todo um procedimento técnico para este caso, e ela tem um prazo de até 30 dias para rever a decisão dela, a gente dá esse prazo, tem que ver se não é fruto de um estado puerperal, entendeu? A gente tem que ter muita prudência. Mas estando tudo ok, sendo uma decisão consciente, a criança já pode ser inserida no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. Então, não tem como haver uma paridade de números, porque se imagina, se nós tivermos 30 mil pretendentes à adoção e fossem surgir 30 mil crianças, alguma coisa estaria errada. É muito errada, é verdade. Então a gente torce até para não ser equivalente, porque quanto menos situação de risco tiver, melhor. O que é mais comum nesse caso vocês encontrarem? É a criança em situação de vulnerabilidade que precisa ser adotada ou a mãe entregando espontaneamente? O que acontece com mais frequência? Olha, com mais frequência são as situações de vulnerabilidade. É bem verdade que aqui na primeira vara da infância e da juventude, né, eu estou aqui exatamente falando pela primeira vara da infância e da juventude, ela, na nossa unidade, tem aumentado os casos de mães que voluntariamente entregam os filhos para adoção. Mas por quê? Porque a gente fez toda uma campanha de esclarecimento nas maternidades, dialogando, digamos, fazendo assim um treinamento com as equipes interprofissionais das maternidades para conscientizar do procedimento legal desses casos. Então não é a mãe não chegar e entregar para qualquer um, não. Então, se ela tem interesse de entregar o filho para adoção, se ela já externa isso durante a gravidez, então tem um acompanhamento. Então, logo a criança nasça, a nossa equipe é acionada para ir até a maternidade. Aí inicia esse procedimento, ouve-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, e é como eu acabei de falar, a gente tem que aguardar um tempo para ver se essa decisão é uma decisão madura, mas tem um acompanhamento técnico. Tanto da equipe da maternidade quanto da nossa equipe. Técnico e psicológico, né? Psicológico e técnico, eu falo, a serviço social e psicologia. Sim. Nenhuma situação, essa mãe, mesmo externando o desejo de doar essa criança para adoção, pode ser adotada por alguém que está perto, por exemplo, assim, hipoteticamente, lá no hospital. Aí ela diz, porque eu vou doar meu filho quando nascer. Ninguém pode se interessar por essa criança e ficar logo que ela nascer, não, né? Em hipótese de jeito alguma, nenhum, não né? tem condição. Porque, veja bem, existe o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o ISNA, que é onde a pessoa que pretende adotar, ou o casal, ou a pessoa solteira,
dependendo do caso, ela tem que se inscrever. Então, tem uma pré-inscrição no próprio site do CNJ, né? E depois ela se dirige à vara da infância da sua localidade para fazer o estudo de caso e a gente vê se aprova o cadastro dela ou não. Mas seria adoção à brasileira, adoção ilegal. Então, esse tipo de adoção é absolutamente contra a lei, ela não pode acontecer. Porque, veja bem, as pessoas que estão no SNA são pessoas que nós estudamos a vida. Nós fizemos um estudo social, psicológico, financeiro, jurídico. Da família que pretende adotar. Pretende, então, ter uma margem de segurança de ali não ter algum desvio, alguma pedofilia, algum tráfico de órgãos, essas coisas assim bizarras. Então, a margem de segurança é essa. Então, de repente, você entregar a criança para qualquer pessoa, você não sabe, é um tiro no escuro. É por isso que a lei, ela não admite esse tipo de adoção. Mais ou menos, assim, bem rapidinho, mais ou menos, quanto tempo leva um processo desse, de quando começa até que a criança realmente esteja nesse lar? É uma boa pergunta. É como eu falei, quando se trata de uma situação de risco, que envolve discussão de poder familiar, destituição de poder familiar, demora um pouco, porque primeiro a gente tem que ver a situação intrafamiliar da criança. Porque o primeiro passo é tentar reinserir no ambiente familiar de origem, se for possível e se tiver margem de segurança. Às vezes é possível. Quando não é possível, tem que destituir o poder familiar mediante uma ação judicial própria, um pouco mais demorada, e aí se coloca a criança para adoção. É bem verdade que nesses casos a gente já tem aplicado a recomendação 8 da Corregedoria Nacional de Justiça, que ela estabelece a possibilidade da criança ficar sob a guarda de uma família já previamente cadastrada no SNA. Para criar uma familiaridade, vamos dizer. Exato. Assim, né? Porque o abrigo, o acolhimento é exceção. Então, se tiver uma família já cadastrada que possa acolher aquela criança, melhor. Agora, o segundo caso, quando a mãe entrega, simplesmente ela decidiu que entregar o filho ou a filha para adoção, então fica mais fácil, porque a gente já, depois da audiência, em seguida já manda inserir e se encontra rapidamente um pretendente. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, aquele tempinho que eu sempre falo de tomar água e café. Pois é, a gente vai tomar água e cafezinho e vamos voltar para conversar, é um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com o juiz José Américo Abreu Costa e agora eu vou fazer a correção, ele é juiz da primeira vara da infância e juventude. Isso. E estamos falando sobre processos de adoção de uma forma geral aqui no Maranhão. De uma forma geral e aqui no Maranhão, e a gente estava falando sobre esse período. O fato, doutor Zé Américo, de agora, por exemplo, muitos outros tipos de família, hoje a gente tem vários tipos de família, a abertura, por exemplo, para homoafetivos fazerem a adoção, isso facilitou um pouco mais esse processo? Fez essa fila correr mais rápido? Olha, sim, seguramente. O que eu digo sempre é o seguinte, que o que vai definir se uma adoção pode ser feita ou não é a orientação sexual da pessoa, é o estudo técnico feito por uma psicóloga e por uma assistente social me garantir que aquela adoção é segura, que a criança vai estar no ambiente de acolhimento, onde tem estrutura, acolhimento afetivo, psicológico, material, que a lei prevê também. Então, isso é o que vai definir. Então, evidentemente que essa abertura, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nunca fez restrição à adoção, a não ser em relação à avó. Porque quando a avó adota o neto, ela passa a ser mãe do neto, então fica uma complicação meio... Tem restrição à avó? Legalmente, o Estatuto é bem claro quanto a isso, né? A avó não pode adotar o neto, mas tem decisões do Superior Tribunal de Justiça já admitindo ao que chama-se de adoção avoenga, onde os avós podem adotar os netos. Aquela história, criou o neto como filho, e há aquele vínculo afetivo muito profundo, então a jurisprudência tem mitigado esse impedimento legal. Mas assim,
que eu volto a dizer, quanto mais abertura se der no campo das opções de adoção, melhor para a criança. Melhor, com toda certeza, né? E cada caso tem que ser estudado individualmente, entendeu? Vocês normalmente fazem mutirões em alguns períodos do ano, né? Rapidinho, nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo de responder. Quais são os períodos que vocês escolhem para fazer esses mutirões? Não, é um período fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. Já é fixado. É os meses de maio e novembro. A cada 6 meses, né? A gente faz uma revisão, são as chamadas audiências concentradas, a gente faz audiência dentro dos abrigos. E a cada 3 meses, a gente faz a revisão dos processos. Então, na prática, de 3 em 3 meses, nós temos uma revisão processual, seja dentro do abrigo, seja só a nível de processo, mas nós fazemos. E é muito bom, porque quando você faz uma audiência dentro do abrigo, você interage mais. Eu, por exemplo, gosto muito de frequentar, até porque a minha obrigação é fiscalizar os abrigos, né? Então, essas audiências, elas são muito boas, entendeu? Dá para, digamos assim, destravar muita coisa. Isso é muito bom. Vamos combinar uma coisa, doutor Zé Américo? O nosso tempo hoje foi muito curto. Você tem que voltar aqui. Sobre a adoção sempre é curto. Sobre a adoção a gente tem que conversar muito para todo mundo ficar sabendo. Claro. Tem muita gente interessada em fazer adoção, tem muita família que quer, que tem amor demais para dar. Tem gente que adota logo 6 de uma vez, né? Eu acho isso muito, muito legal. Eu acho muito complicado, mas é muito legal. Mas nós estamos combinados? Vamos voltar a conversar? Então, já temos uma nova pauta, já temos um novo encontro marcado. Perfeito. Mas muito obrigado por sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço o convite, estamos sempre às ordens. Obrigada, bom dia. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou esperando aqui às 8h30 da manhã, sempre com essa mesa cheia de coisas, de café quentinho, para a gente conversar e passar todas as informações para tornar o seu dia muito mais produtivo. Tchau e até a próxima.